Em algum momento da sua vida, a criança que acreditava que tudo era possível desapareceu. Ela se perdeu entre contas, prazos, responsabilidades e medos que não existiam quando você sonhava de olhos abertos. E o mais triste é que você nem percebeu quando parou de acreditar. Um dia você só acordou e estava cansado demais para imaginar. Mas essa criança ainda está aí. Ela só foi sufocada pelo barulho da dúvida, pelas vozes que disseram que isso é impossível, que não dá mais tempo, que a vida é assim mesmo. E talvez o seu maior erro tenha sido começar a acreditar nessas vozes, ao invés de ouvir aquela que um dia te fez sorrir só de pensar no que Deus poderia fazer. Hoje, eu quero te lembrar de algo que o mundo tentou te fazer esquecer. Você não nasceu com medo. O medo foi aprendido. E se o medo foi aprendido, ele pode ser desaprendido. Porque a fé que move montanhas começa quando você volta a acreditar no impossível. Exatamente como fazia quando ainda era criança. Hoje eu quero te mostrar o caminho para reencontrar essa criança. Não com palavras bonitas, mas com uma verdade que transforma. Você vai entender por que os seus sonhos não se realizam enquanto você duvida do que Deus já colocou dentro de você. E vai descobrir o segredo bíblico por trás da mente que cria realidades, da fé que move montanhas e da alma que volta a acreditar no impossível. Esse vídeo não é só sobre motivação, é sobre fé viva, sobre o poder de reprogramar sua mente conforme o plano de Deus, para que você volte a imaginar, a sonhar e a viver como alguém que confia no impossível. Porque quando você entende o que é o seu propósito, o céu se move e a vida começa a se alinhar. Você já percebeu que a maioria das pessoas não sabe mais o que realmente quer? Elas vivem no modo automático. Acordam, trabalham, reclamam, dormem e chamam isso de vida. Mas vida sem direção é sobrevivência. E Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para manifestar o impossível na terra. Por isso, o primeiro passo é simples e profundo. Você precisa definir o que quer. Não o que os outros querem para você, mas o que Deus colocou aí dentro, naquele canto silencioso da sua alma, onde mora o sonho esquecido. Quando Deus disse, haja luz, Ele não apenas falou, Ele criou. Cada palavra saiu carregada de intenção. E é exatamente assim que a criação acontece dentro de você. Quando você declara o que quer, algo começa a se mover no invisível. Mas enquanto o seu coração estiver confuso, o céu permanece em silêncio. Você não pode pedir direção se não sabe para onde quer ir. Então hoje, antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero viver? E tenha coragem de ouvir a resposta. Talvez o que você quer não seja grande demais. Talvez o problema seja que você aprendeu a sonhar pequeno. Deus não te chamou para ser limitado. Ele te chamou para expandir. E toda expansão começa quando você ousa pedir. Então sim, escreva, visualize, declare. Mas principalmente, acredite. Porque Deus não responde desejos tímidos. Ele responde fé corajosa. E a fé começa exatamente onde o medo diz: é impossível. Deus não realiza desejos movidos por vaidade. Ele realiza sonhos movidos por propósito. Por isso, antes de pedir algo, pergunte: por que eu quero isso? O seu porquê é o motor da sua fé. E se esse motor estiver enferrujado pelo ego, pela comparação, pela inveja, ele não te leva a lugar nenhum. Mas quando o seu porquê nasce do amor, ele se conecta ao propósito divino. E é aí que o impossível começa a acontecer. Talvez você queira um carro, uma casa, um novo emprego. Mas o que as pessoas ganham se você conquistar isso? Porque se o seu sucesso não abençoa ninguém, ele é vazio.
O verdadeiro propósito é aquele que transborda, que toca vidas, inspira fé e desperta esperança. Quando você entende isso, Deus começa a abrir caminhos onde parecia não haver estrada. Ele não te prospera para te exaltar, mas para que outros vejam o reflexo da graça dele em você. Mas há um detalhe que muita gente ignora. Você só consegue amar o outro quando volta a amar a si mesmo. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E é por isso que antes de definir o seu porquê, você precisa curar o seu coração. Perdoar o que passou. Ressignificar o que te feriu. Porque o amor é o combustível do propósito. E ninguém cumpre o que nasceu para fazer com o tanque vazio. A sua mente não muda com um milagre isolado. Ela muda com repetição. Você não pode pensar em grandeza uma vez e esperar resultados eternos. O poder está em repetir, todos os dias, aquilo que você quer ver acontecendo. Foi assim com os grandes homens de fé. Eles declaravam antes de ver, acreditavam antes de tocar. A mente humana precisa ser treinada para crer no invisível, porque é no invisível que o visível começa a nascer. A fé não é um evento, é um exercício. Deus tinha um encontro com Adão todos os dias na viração do dia, o momento em que o sol se despede e o silêncio prepara o espírito. E é nesse instante que a alma fica mais receptiva. A última informação do dia molda o que você acredita sobre amanhã. Por isso, antes de dormir, desligue o barulho e repita o que você quer viver. Veja, sinta, declare, não como quem sonha acordado, mas como quem já recebeu. Porque o céu responde ao som da constância, não ao eco da pressa. E se quiser tornar isso ainda mais poderoso, pare de escrever e comece a visualizar. Coloque diante dos olhos as imagens daquilo que você quer. A mente entende o que vê mais rápido do que o que lê. Quando você olha para a promessa, o cérebro começa a agir como se ela já existisse. É por isso que Deus mandou Abraão olhar para as estrelas. Ele não lhe deu um livro, deu uma visão. E toda visão repetida com fé se transforma em realidade. Você não precisa tentar acreditar, apenas precisa ver até crer. O quarto passo é o mais poderoso e o mais ignorado. Ele se chama silêncio. O seu sonho é secreto. Pare de anunciar o que Deus ainda está construindo em silêncio. Nem todo mundo vai entender o que Ele está fazendo dentro de você. E o que o mundo não entende, Ele tenta destruir. Por isso, proteja a promessa. Fale menos, ore mais. Porque o que convence as pessoas não é o plano que você tem, é o resultado que você manifesta. Não diga que vai estudar, estude. Não diga que vai mudar de vida, mude. Não diga que vai vencer, vença. Enquanto os outros falam de intenções, Deus trabalha através de ações. Quem vive em silêncio é confundido com fraqueza, mas o silêncio é o escudo dos fortes. É no secreto que Deus forja os vencedores, longe dos holofotes, perto da cruz. E quando o resultado aparecer, o mundo vai chamar de sorte. Mas você vai saber que foi propósito. Porque Deus não recompensa quem fala muito, mas quem persevera em silêncio. Quem acredita quando ninguém mais acredita. Quem planta no escuro e colhe na luz. O silêncio da preparação é o som que o céu mais escuta. E é nele que a promessa amadurece. Então aprenda. O que Deus te prometeu é entre você e Ele. Não precisa explicar, justificar ou provar para ninguém. Deixe que o seu testemunho fale quando o milagre chegar. Porque o mesmo Deus que viu a sua lágrima em segredo vai te exaltar em público. E quando isso acontecer, todos saberão. A criança que você foi nunca morreu. Ela só estava esperando você voltar a acreditar. Se essa mensagem fez algo pulsar dentro de você,
É porque Deus está te chamando para lembrar quem você sempre foi. A criança que acreditava, que sonhava, que ria sem medo. Ela ainda está aí. E hoje, Deus te convida a acordá-la. Não amanhã, hoje, porque o tempo da dúvida acabou. Agora é tempo de fé viva. Então faz o seguinte, antes de sair desse vídeo, comenta aqui embaixo, eu ainda acredito. Não é só uma frase, é um ato profético. É a tua maneira de dizer para o universo, eu estou de volta. E se você conhece alguém que desistiu de sonhar, envia esse vídeo para essa pessoa. Seja o canal que Deus usa para reacender uma chama apagada. Compartilhar essa mensagem é plantar fé no coração de alguém. E se você quer continuar ouvindo palavras que despertem o seu propósito, se inscreve no canal, ativa o sininho e caminha comigo nessa jornada de fé e mentalidade. Porque Deus ainda espera a criança que você foi. E quando ela despertar, você vai descobrir que tudo aquilo que parecia impossível sempre esteve dentro de você.